E aí eu virei pra ele e falei assim, Major, o senhor sabe a história do pombo-correio e da águia? É porque lá no Brasil a gente é treinado pra ser águia e não pombo-correio. O pombo-correio é aquele militar, cara, que ele é o leve trás. Ele recebe uma informação e ele passa pra frente a informação do mesmo jeito que ele recebeu. Ele se dá de frente com um problema e do mesmo jeito que ele viu aquele problema ali, ele passa pro comandante ou passa pro subordinado dele o problema sem nenhuma solução. Do jeito que ele tá, cru. Esse é o pombo-correio. Mas o cara que é águia, meu irmão, ele voa alto, ele olha lá de cima, enxerga mais longe, ele traz a solução, entendeu? Ele não chega de um lado pro outro só transportando uma informação, transportando um problema, matando no peito e pum, passando a bola pro lado. Sabe qual é a diferença entre as forças especiais americanas e as forças especiais brasileiras? Uma coisa: dinheiro. É só isso, cara. Eu fiz 2 intercâmbios com destacamento de forças especiais americanas no Brasil. Um em Goiânia Deixa. e um em Manaus. Nos 2 intercâmbios eu vi a mesma coisa. As técnicas, táticas e procedimentos são muito similares. Os equipamentos são os mesmos. O nosso fuzil, inclusive, que era um fuzil alemão, o HK-416, era melhor que o M4 deles. A gente viu isso em algumas atividades que a gente fez com um helicóptero, por exemplo, que tinha poeira levantando. O M4 dos caras deu pane no tiro e o nosso HK-416, 417 não deu pane. Então, a única coisa que a gente deixa de deslizar é dinheiro. Eu lembro que o destacamento americano, cara, ele chegava no Brasil com um C-130 Hércules só para eles. Já era aquela demonstração de força no aeroporto na hora da chegada, né? O cara chegava com aquele avião escrito lá US Air Force. Aí descia o destacamento do, do avião, já começava a tirar de lá de dentro, cara. Eles já pediam aquelas empilhadeiras, né, para tirar container de dentro do avião. Aí começava a tirar container. Aí um container era a academia dos caras. Academiazinha de crossfit, com peso e tal, não sei o que. Outro container só com munição, cara. Munição de fuzil de pistola. Para poder a gente fazer o adestramento. Outro container com material. Outro container com não sei o que. Os caras enchiam um caminhão, cara. Várias 5 tons, esses caminhões 5 tons que a gente usa, né? A gente tinha que colocar caminhão prancha para poder levar os containers também, porque não dava para colocar dentro da 5 tom. E aí chegava dentro do quartel, pum, container dos americanos. Aí tu falava, pô, os caras trazem a casa deles, né, pro intercâmbio. E aí era tanta munição que os caras traziam que as atividades que a gente colocava de tiro não dava para gastar toda a munição. Era mais de 30 mil munições de fuzil, mais de 30 mil de pistola. E eles falavam, ó, a gente não pode levar essa munição de volta para os Estados Unidos, a gente tem que usar aqui. A gente começava a fazer um monte de adestramento, cara. Tiro, 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 tiro. Era tiro que não acabava mais. E aí era nessa que a gente ficava, cara, via que a gente atirava tão bem contra os caras. O cara olhava pra mim e falava, pô, como é que vocês atiram tão bem, cara? Pô, e vocês? Aí eles viram que a gente, porque eles fazem esse tipo de treinamento, esse tipo de intercâmbio com vários países. Não só com forças especiais, mas eles fazem com tropa de guerra na selva. Aqui no Brasil eles fazem também com a Polícia Federal. Eles têm esse programa, né, de destacamento de forças especiais americanos para fazer treinamento em outros países. Essa é uma das missões principais deles, dos Boina Verde americanos. Só que com o Brasil é um pouco diferente, cara. Eles vinham não só para ensinar, eles vinham para aprender, porque a gente Aprender. tinha muita coisa, cara, que a gente aprendia na Amazônia, em contato com a população local, né, que é a essência das forças especiais, essa parte de lidar com gente, né, para aprender a experiência do Rio de Janeiro. Enfim, eles vinham para aprender muita coisa com a gente, era realmente uma troca, não era só eles vinham para cá. Muitos países eles vão só para ensinar, né? Eles ficam um mês dando instrução. Quando eles vinham para o Brasil era meio a meio. A gente ensinava para eles como a gente fazia, eles ensinam para a gente como é que eles fazem. Mas a missão que eu vim para cá, para os Estados Unidos, para ser oficial de intercâmbio, não foi como forças especiais. Era porque eu era paraquedista e tinha uma experiência em unidade paraquedista no comando de operações especiais. Porque a unidade deles aqui, onde a gente tem essa função hoje, é a divisão paraquedista do Exército Americano, né, 82. Então eu trabalhava lá como oficial na seção de operações, que o pessoal chama de terceira seção. Eu cuidava eles chamam de G3 do ar. Eles cuidam de distribuição de aeronave, qual avião que a gente vai dar para cada brigada assaltar. Então não era uma missão de forças especiais. Eu tive contato com essa tropa convencional do Exército Americano e a experiência que eu tive foi muito boa, cara. A imagem que eles tinham do Exército Brasileiro, até pelo padrão, né, do militar que o Exército Brasileiro manda para esse tipo de missão no exterior, é a melhor possível.
Só que tem uma coisa, né, cara? Eu cheguei aqui achando que eu sabia falar inglês, mas a primeira reunião que eu fui era tanta sigla, tanta gíria que os caras falavam que eu saí de lá com dor de cabeça e não conseguia entender nada. Aí depois de uns 3 meses, 4 meses, é que eu consegui entender. Mas eles não queriam nem saber, cara. Eles me davam missão como se eu fosse fluente em inglês, não perguntavam se eu falava inglês, se eu sabia resolver, se eu entendia daquilo. Eles queriam que eu resolvesse, queriam que eu cumprisse a missão. E durante esse tempo que eu passei aqui, eu me senti realmente útil. Eu via que às vezes quando eu saía da sessão, o pessoal sentia minha falta, né? Deixava algumas coisas ali a desejar. Eu fiz um trabalho muito bom lá. Os brasileiros que geralmente estão aqui nos Estados Unidos fazem um trabalho muito bom nesse tipo de intercâmbio. E tem um episódio engraçado que quando eu casei com a Jéssica, né? E a Jéssica era chefe da assessoria jurídica da divisão, ou seja, ela era a mulher que podia me denunciar por assédio, né? Ou ela era a pessoa que a galera ia denunciar por assédio. Foi assim que eu resolvi o problema, fui logo na cabeça da cobra. Mas Ela não ia se autodenunciar, né? é, mas cara, ela era major quando a gente se conheceu e ela foi promovida a tenente-coronel. Aí na promoção dela a tenente-coronel, o general, que era o comandante da divisão, fez o uso da palavra e fez a promoção dela a tenente-coronel. E no meio do uso da palavra, ele estava falando dela, né, tal, e eu estava lá com a farda de gala do Exército Brasileiro. Aí ele virou para mim e falou: pois é, inclusive nós temos aqui o capitão brasileiro que está aqui, o nosso oficial de intercâmbio, que está aqui para trocar com a gente táticas, técnicas e procedimentos. Você ouviu, Ernesto, eu falando que você está aqui para fazer troca de entre mulheres e homens do nosso exército? É só TTP. Aí ele começou a rir. Tipo assim, ele fez essa piada. Mas aí a minha mulher depois consertou, ela falou: não, general, eu quis realmente fazer com que esse intercâmbio aqui fosse o mais proveitoso possível. E aí agora ele tá casado. Aí depois eu devolvi a piada, eu cheguei pra ele: pois é, o general, porque aqui o general é o único oficial do exército americano que usa estrela. Os outros oficiais não usam estrela, eles usam barreta, e depois quando é tenente-coronel, eles usam uma folha, e o coronel usa uma águia, né? O único que usa estrela é quando chega general. Só que ele era general de 2 estrelas, e eu tinha 3 estrelas de capitão. Falei pra ele: pois é, o senhor é 2 estrelas, eu sou 3 estrelas, eu sou mais antigo que o senhor. Não sei se ele gostou muito da piada, mas eu falei: cara, eu vou perder o amigo, mas não perco a piada. Mas olha só, você mostrou que o brasileiro é melhor, né, cara? Porque, porra, tu foi pra lá no intercâmbio, Audaz, né? né? É. Não, eu Mostrou que as cumpri a missão. habilidades do brasileiro, né, cara? Teve o destaque a ponto, né, da Jéssica, que, porra, se apaixonar aí pelo brasileiro, né? Tudo por causa de um joinha, né, cara? Um joinha no Pequeno Facebook, joinha. né? Hein? Cara, eu vou até falar pra galera: É. vamos fazer o Tinder aqui, ô Glauber. Vamos fazer o Tinder desse episódio aqui, cara. A galera que tá assistindo a gente, deixa um comentário aí, deixa um joinha no comentário. Aí depois vocês assistem, veem os comentários. Quem deixou o joinha, vai lá e curte o joinha da pessoa. Se alguém curtiu o seu joinha, já sabe, né? Deu match, já pode falar, já pode Rapaz, conversar. rapaz, tu não conhece esse chat aqui, cara. Direto a gente tá aqui, eu tenho que, porra, pedir pra parar, que a rapaziada fica aqui no chat achando que é Tinder, cara. Entendeu? E aí, assim, tem nome feminino, os caras estão atacando, entendeu? Aí teve um dia a moça falou: Brincadeira. meus filhos, eu tenho idade pra ser vó de vocês, eu tenho netos, eu sou uma senhora de 70 anos. Inclusive, o nome dela é Jaqueline. Eu lembro bem desse episódio. E os caras, ó, meu irmão, você deve ser linda. Cara, Compadre. Quem faz isso comandos é também. o Perini faz, né, cara? O Bruno. O Ele Perini faz junto, faz, ele faz o vai junto com a bolo esposa dele, Tinder. né? Aí eu lancei o Comandos Também Amam. Eu fiz um post só desse, né? Que eu botei uma foto minha com a Jéssica. Eu falei: ó, contei a história. Comenta aqui com qualquer emoji. Se alguém curtiu o seu comentário, já sabe, deu match, já pode falar. Só que aí, cara, minha audiência era na época 95% masculina e 5% feminina. Era 20 meninos pra cada rapaz. Aí tu já sabe o que deu, né, cara? Os comentários de mulher que tinha era 200 curtidas. A galera brigando. Eu curti primeiro. E a mulher, porra, meu irmão, não dá, né? Não, aí teve uma que mandou uma mensagem pra mim na direct. Ela falou assim: cara, obrigado pelo post. Eu tô conversando com uma pessoa aqui, a pessoa é muito legal. Eu tenho até que perguntar pra ela se deu certo, né, cara? Se a gente tem o primeiro casal unido pelo Pois é, Comandos cara. Também Quando que Amam. vai ser a segunda edição, cara? Aí na segunda edição você já. Tá,
Já faz a provocação, cara. Pra A segunda saber se edição é na agora aí, primeira pô. rolou alguma coisa, né? Coloca no comentário aí, pô. Já comenta o joinha. Se vocês verem o joinha, ó. Tá cheio de gente mandando joinha aí, mas é 20 minutos pra Cara, cada rapaz também. aquele dia foi demais, cara. A moça teve que falar: meus filhos têm 70 anos. Mas, meu irmão, cara, é muito bom, cara. Agora, eu já ouvi várias histórias sobre brasileiro indo fazer curso aí se destacando, né, cara? Eu ia citar o Major Uhum. Vitor Hugo, que teve aqui. Que depois virou político, né? Você sabe quem é o Major Vitor Hugo, né? O Major Vitor Hugo fez um curso aí também. E ele deu esse relato aqui. E eu tenho vários outros, né? O General Ridalto teve fazendo curso também nos Estados Unidos. E eu sempre escutei um feedback muito positivo, né? Dos caras dizendo que o brasileiro sempre foi muito respeitado aí, né? A capacidade do militar brasileiro, né? Cara, no final dos meus 2 anos aqui nos Estados Unidos, o meu chefe americano, porque eu trabalhava só com americano, né? O meu chefe americano me chamou num canto assim e falou: Ernesto, vem cá. Cara, eu tenho um negócio pra te contar antes de você ir embora, mas tem que ser, não pode ser aqui, tem que ser num lugar onde todos os segredos, ninguém consegue guardar um segredo, no boteco da esquina. Vamos lá hoje à noite? Falei, bora. Aí tu falou assim, não, Chegamos no tranquilo, boteco. pode contar o segredo, que depois eu vou contar lá no Fala Podcast, tá tudo de bom. Tá vendo? Não é segredo mais, tá aí. Agora o YouTube vai traduzir pro inglês, né, cara? Se ele assistiu o episódio, fudeu. Mas beleza. Cara, aí a gente tava lá, aí ele falou assim: Ernesto, cara, você é diferente. Porque todas as vezes que eu te dava uma missão, que eu te falava, te pedia alguma coisa pra fazer, você nunca disse que não dava pra fazer. Você deixava claro quais eram as consequências, deixava claro se tinha alguma dificuldade, se você já tinha feito antes, que a gente enfrentaria alguns desafios, alguns obstáculos, mas você nunca chegou pra mim e falou: não, não dá pra fazer, não vamos fazer. Mesmo que você achasse que não dava pra fazer, você deixava eu tentar e chegar à conclusão por mim mesmo. E aí eu virei pra ele e falei assim: Major, o senhor sabe a história do pombo-correio e da águia? É porque lá no Brasil a gente é treinado para ser águia e não pombo-correio. O pombo-correio é aquele militar, cara, que ele é o leve trás. Ele recebe uma informação e ele passa para frente a informação do mesmo jeito que ele recebeu. Ele se dá de frente com um problema e do mesmo jeito que ele viu aquele problema ali, ele passa para o comandante ou passa para o subordinado dele o problema sem nenhuma solução. Do jeito que ele tá, cru. Esse é o pombo-correio. Mas o cara que é águia, meu irmão, ele voa alto, ele olha lá de cima, enxerga mais longe, ele traz a solução, entendeu? Ele não chega de um lado para o outro só transportando uma informação, transportando um problema, matando no peito e pum, passando a bola pro lado. Ele resolve o problema. E aí eu falei para ele que no Brasil a gente tem a mania de falar que a gente resolve as coisas com meio de fortuna, né, para não dizer meio de pobreza. Quando a gente não tem alguma coisa, a gente dá um jeito, pô. Pipa. Ah, não tenho onde comprar pipa, meu irmão. Só escala um coqueiro, pega a tala de coqueiro, bota papel de seda, bota a linha, corta o sacola de supermercado, faz a rabiola, tá pronta a pipa. Entendeu? Não tem que comprar pipa. Eu nunca tive uma pipa pronta, pô. Eu sempre tive que dar um jeito em tudo na minha vida. E aí ele falou: cara, gostei dessa analogia aí do pombo-correio e da águia. Eu falei: pois é, a gente tem que ser águia, pô. Não dá pra ser pombo-correio. E aí eu falo para as pessoas: cara, sejam águias onde vocês estiverem. Mesmo que não é ter positividade tóxica, né? De falar: vai dar certo, vai dar tudo certo. Não, você tem que ser leal, você tem que falar: cara, eu não acho que isso daqui vai dar certo por causa disso, disso e disso. Mas não você não fazer porque tem preguiça. Tem muita gente que tem preguiça, né, cara? Tá acomodado ali, não quer mudar, não quer sair da zona de conforto, não quer fazer uma coisa diferente. Aí recebe uma ideia, recebe uma ordem, recebe alguma coisa e fala: não vai dar certo. Porra, ninguém gosta de trabalhar com esse tipo de pessoa, cara. É. Eu já olhava esse tipo de pessoa assim e falava: cara, não vem trabalhar comigo não, vai embora, pode ir embora. É melhor trabalhar com gente que resolve, cara. Tem um problema? Bora resolver. Entendeu? Se for possível, nós já fizemos. Se for impossível, bora fazer, cara. É isso. Muito bom, É a irmão. mentalidade. O cara ficou, pô, cara. É por isso que eu te levo pra todo lugar, cara. Ele ia pra uma conferência, não sei de onde, lá no meio dos Estados Unidos, ele queria me levar. Porque ele falava: você pensa de uma forma diferente. Você quer resolver. E é o tal do. Às vezes a gente tem a impressão de que a cultura do brasileiro é inferior, né, cara? Que a gente é pior.
que que o americano é superior, tem essa síndrome do vira-lata, né? Porque realmente os Estados Unidos é um país mais desenvolvido, pô. Tu chega aqui não tem um buraco na rua, tu chega aqui no avião, tu senta na última fileira, cara, tu é o último a levantar, tu não tá levantando, pegando tua mochila e saindo correndo lá na frente, batendo Coisa tua sem mochila na cabeça lógica, de né, todo mundo. cara, no Brasil. Pelo amor de Deus. Quando eu voltei pro Brasil, foi a primeira, eu soube que eu tava no Brasil sem abrir a janela do avião. Foi quando eu vi a galera levantando e, pô, saindo correndo lá na frente com a mala. Eu falei, pô, cara, por que a gente faz isso? Pô, o brasileiro, ele, cara, é um povo acolhedor, a gente recebe a galera na nossa casa, a gente ajuda sempre que dá. Pô, a gente é um povo criativo, a gente é um povo social, a gente dá um jeito em tudo. Só que ao mesmo tempo, cara, isso aí vai pro lado ruim e, pô, isso estraga a nossa cultura, né? Mas a minha mulher, eu falo pra ela que ela não parece que ela é americana. Ela ficou pelo exército americano 9 anos na Alemanha. E aí ela teve contato com muitas culturas, né? Se amarra no fato de eu ser brasileiro. Quando ela me apresenta para os amigos, inclusive agora a gente está aqui morando numa cidade onde ela é chefe de uma cadeira da Universidade da Virgínia. E aí tem os eventos do exército lá, ela, a primeira coisa que ela fala é: esse aqui é o meu marido, ele é brasileiro, é veterano das Forças Especiais. Antes de eu falar que eu sou marido, ela fala, ele é Forças Especiais. Tipo, o título precede o marido. É. Porque ela tem orgulho de mim, entendeu? Ela tem orgulho de falar, pô, ele fez essas coisas, cara, eu tenho orgulho da pessoa que ele é. Hoje ele é um influenciador digital. Ela fala pra galera. Antigamente eu tinha vergonha, né, de falar, cara. A galera perguntava, Major, você tá na internet aí, mas e aí, o que que o senhor faz da vida? Qual é o trabalho? Tá fazendo o quê? Aí eu ficava, porra. Hoje eu falo, cara, eu sou um influenciador digital, tu acha que é fácil? A galera olha assim, né? Pô, esse cara tá fazendo. Pô, se esse cara tá fazendo, eu posso fazer também. Ah, é? Vem fazer então. Senta aqui a bunda na cadeira pra ficar 2 horas escrevendo um roteiro de um vídeo que tu vai gravar e vai ficar em 3 minutos e tem um risco de flopar. Vem É. fazer. A galera não faz, não sustenta não, cara. Eu tô fazendo essa porra aqui por mais de 365 dias consecutivos. Todos os dias. Tem dia que eu falo, cara, não sei o que eu vou falar, cara. Não sei do que eu vou falar. Eu começo, cara, espremer. Cara, tem dia que eu tenho 200 milhões de ideias. Mas se reinventar, né, cara? Vim para os Estados Unidos com a ideia de trabalhar em qualquer lugar que fosse. Se eu hoje estivesse entregando caixa, se eu hoje baixar um aplicativo do meu celular e começar a entregar caixa para a Amazon com o meu carro, eu vou ganhar mais do que eu ganhava como major no Exército Brasileiro. Tu acredita nisso? Eu vou fazer meu horário, vou entregar a caixa na hora que eu quiser e vou ganhar mais. A diferença dos Estados Unidos pro Brasil, cara, é que o Brasil, o cara trabalha 40 anos, meu irmão, acordando cedo, indo dormir tarde, trabalha duro. E no final ele mal consegue comprar um carro usado e um apartamento de 20 metros quadrados. Aqui nos Estados Unidos, se o cara fritar hambúrguer no McDonald's e for um bom empregado, cara, ele começa a subir, ele ganha dinheiro, entendeu? Ele consegue comprar a casa dele, ele consegue comprar o carro. Cara, só precisa de uma coisa, vontade. Às vezes eu me pergunto, onde é que a gente se perdeu, cara? Onde é que o Brasil ficou pelo caminho? É por isso que eu tô fazendo esse trabalho aqui, Glauber. Porque, cara, eu podia estar aqui nas redes sociais falando sobre política, eu podia estar falando sobre segurança pública, mas já tem muita gente falando sobre política, cara, tem muita gente falando sobre segurança pública. Mas quem é que tá falando sobre valores? Quem é que tá falando para as pessoas que elas não podem se fazer de vítima? Que elas têm que levantar de manhã e fazer o que precisa ser feito sem esperar nada em troca, nem mesmo compreensão. Que elas têm que se libertar dessa necessidade de aprovação, de validação, de chamar os outros de ingrato. Quem é que está incentivando as pessoas a correrem atrás dos sonhos dela? Falando sobre motivação, que é motivação de verdade, né? Que contando história real, contando história que viveu. Porque só existe 2 tipos de pessoa, cara, que compartilham o tipo de conteúdo que eu compartilho. Porra, não sei, cara. Pode. Balanzinho. Isso. Daqui a pouco só sai fogos. Só existe 2 tipos de pessoas que fazem. Aí, balãozinho de novo. Só existe 2 tipos de pessoas que fazem isso, cara. É quem se fudeu e se sente à vontade pra falar sobre resiliência, sobre disciplina, porque ele viveu aquilo que ele tá falando. Ou o cara que é o charlatão, que lê uma porrada de livro, mas ele não faz aquilo que ele fala. E as pessoas percebem isso. Quem é de verdade, percebe quem é de verdade. E quando eu entrei nas redes sociais, eu entrei pra fazer a diferença, cara. Eu falei, eu vou ser uma referência positiva na juventude brasileira, na galera da minha idade,
em quem estiver disposto a ouvir a minha mensagem, eu vou ser uma referência positiva. Não tem nada, nem ninguém que vai me segurar. Eu vou chegar, cara, lá. Onde eu vou chegar? Não sei. Mas eu vou vivendo um dia de cada vez, um conteúdo por vez, um vídeo por vez, uma mensagem por vez, falando de uma dor por vez da galera. A mensagem vai chegar em quem precisa chegar. E se eu tiver que fazer diferença na vida de uma pessoa, cara, se eu fizer diferença na vida de uma pessoa por dia, a minha missão valeu a pena. Porque eu tô cumprindo o meu propósito aqui, eu tô sendo útil. Entendeu, cara? Eu não tenho ainda o retorno financeiro que eu gostaria nas redes sociais, mas eu sei que um dia ele vai vir, que ele vai ser a consequência. Porque se eu colocar o dinheiro como prioridade, claro que o dinheiro é importante, né, velho? Eu ganho em dólar, eu tenho que ganhar. Eu moro nos Estados Unidos e empreendo no Brasil. Tu já Tu viu alguém vende em mais doido? real, né? Tu vende em real e vive em dólar, né? Porque Eu tenho teu que curso dividir é o em que eu real, vendo né? por 5,5. Oi? É, cara. Eu tenho que dividir o que eu ganho por 5,5, pagar imposto no Brasil É. e Alto. trazer para os Estados Unidos, porque eu pago mais imposto para trazer o dinheiro. Então, é complicado, cara. Vida de empreendedor. É incerteza o tempo inteiro. E aí, quando é que a minha vida mudou? Porque o que aconteceu, cara? Sabe uma coisa doida que eu percebi sobre as pessoas depois que eu saí do exército? Dentro do exército, se alguém mandasse eu estar lá 5 horas da manhã, eu estaria. Se alguém mandasse eu fazer alguma coisa, eu faria. Se alguém mandasse eu virar à noite, ficar uma semana sem dormir, eu ficaria. Mas quando eu virei civil, eu percebi que quando era para fazer as coisas por mim, não era do mesmo jeito. E aí eu comecei a me perguntar, por que a gente está o tempo todo cumprindo a ordem dos outros, mas nunca cumpre a ordem que a gente deu para si mesmo? Quando a gente fala que vai acordar no dia seguinte, 6 horas da manhã, e aí o despertador toca, a gente fica botando soneca, só levanta da cama às 8. Por que a gente está sempre construindo o sonho dos outros e nunca está construindo o nosso? Quando é que eu vou parar de viver pelos outros e vou viver por mim mesmo? Aí eu falei, cara, eu tenho que trazer tudo aquilo que eu aprendi dentro das forças especiais. Ser aquele mesmo Ernesto que eu era, comandos e forças especiais, um cara extraordinário lá dentro do quartel. E eu tenho que ser isso na minha vida. E aí tudo aconteceu de forma sincronizada, né? A galera me perguntando, eu tendo que descobrir isso que aconteceu na minha vida, para traduzir para as pessoas. Eu descobrindo o que é a vida do empreendedor, que é uma vida difícil, cara. Empreender no Brasil ainda, pô, porrada de imposto. De cara é quase 50% que eu perco na venda. A galera fala, faturou não sei quantos mil, cara. Eu fiquei sem trazer dinheiro para casa quase mais de um ano, pô, sem trazer dinheiro para casa. Jamais duvide de alguém motivado. Principalmente se essa pessoa não estiver tendo retorno financeiro pelo que ela faz. Esses são os mais perigosos, velho. Porque esses caras aí, cara, É. esses caras aí não tem ninguém que consegue parar não, meu irmão. Esses caras vão até o fim. Sabe o perfil? Fala aí, Não, foi mal. pode falar, por favor. Fala. Sabe o perfil das pessoas que tem... o perfil das pessoas que chegam ao final no curso de comandos? Muita gente acha que é o brutamontes, é o cara que fala grosso, é o fortão, é o que corre mais, é o que nada mais, é o que carrega mais peso. Não é, cara. É aquele que era o magrelo, o gordinho, aquele com óculos fundo de garrafa quando era criança, aquele bulinado que não era escolhido pro time de futebol. É o rejeitado, cara. Sabe por quê? O rejeitado, ele sabe qual é o sabor de estar no fundo do poço. Ele conhece o gosto da derrota. Ele sabe como é estar lá, cara, e ele nunca mais quer voltar pro buraco de onde ele saiu. Ele vai em frente, ele segue em frente, porque ele usa a rejeição como combustível. Só que muita gente não conta isso, por quê? Porque a galera quer parecer limpinha, né? Não, eu fiz tudo por causa do propósito, cara. Tu descobre isso daí depois que tu já atingiu um monte de topo de montanha, e tu chegou lá em cima e tu sentiu um monte de vazio, e tu fala, porra, e agora? Pra onde é que eu vou? Aí tu começa a refletir. Só que ninguém fala que lá atrás o que moveu ele foi a rejeição. A rejeição e provar para os outros que ele era capaz. Eu vivi durante muito tempo tentando provar para todo mundo que eu tinha algum valor. Porque quando eu era criança eu era chamado de bebê chorão, eu era magrelo, eu era o que ninguém escolhia pro time da escola, eu era o que ninguém queria namorar, não pegava ninguém. E aí, cara, fui crescendo, e aí tu fala, cara, nunca mais eu quero ser essa pessoa de novo. Eu vou fazer o que for preciso, mas eu vou chegar até o final. E aí essas pessoas, quando elas estão no fundo do poço, elas arrumam, cara, de algum jeito, de alguma forma, um motivo
para fazê-las seguirem em frente, entendeu? É daí que vem a disciplina, meu irmão. Tu acorda sem vontade nenhuma de ir pra academia, mas aí tu lembra, cara, eu tenho que ir pra academia, porque quanto mais a gente luta, mais difícil se torna a rendição. Eu sempre falo assim, cara, Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que alguém que não tem o curso de forças especiais poderia comandar um destacamento de forças especiais? Sim ou não? Eu diria que sim. Assim, se ele for respeitado, né? Aí eu não sei, a doutrina. Cara, não tem como alguém que não tem o curso de forças especiais comandar um destacamento de forças especiais, porque essa pessoa não sabe como um Não destacamento passou o funciona, não preço, sabe qual é né? a missão. Eu não tô falando de pensar como forças especiais, eu tô falando de você comandar, de você fazer essa máquina girar e conseguir cumprir a missão. Não tem como. O que acontece? Eu cheguei para comandar um destacamento de forças especiais. Falei, porra, agora sim, maior máquina de guerra que o exército possui, agora eu vou decolar. E aí, cara, lá dentro do destacamento, eu tinha o reclamão, eu tinha o fofoqueiro, eu tinha o do contra, eu tinha o disciplinado, eu tinha o que nunca fazia o que eu pedia, eu tinha o que... Tu tem de tudo, uma porrada de gente. E aí, como é que tu pega essa galera e faz essa galera cumprir missão? Através da liderança. Aí um paralelo que eu sempre faço é o seguinte, cara. Não tem como você comandar um destacamento de forças especiais sem ter o curso de forças especiais. E não tem como você comandar o destacamento de forças especiais que tem dentro da sua própria cabeça sem você entender o que tem aqui dentro. Sabe por quê? Porque todos nós, você, o Mano Walter, a galera que está assistindo a gente, tem um destacamento de forças especiais aqui dentro. Só que ao invés de ser o especialista em saúde, em demolições, em comunicações, armamento, inteligência, operações, são as vozes. É o medo, é a preguiça, é o ódio, é a alegria, é a inveja. Essas vozes estão o tempo todo sussurrando aqui no nosso ouvido, cara. De manhã, quando tu acorda, eu tenho certeza que tu não acorda, porra, mais um dia, eu vou fazer não sei quantos milhões de podcasts. Pô, tu acorda, tu abre o olho ali e fala, pô, vou botar mais uma sonequinha aqui, cara, mais 8 minutinhos. E aí começa aquele diálogo, né, entre as vozes. Fica na cama, cara, é quase sexta, você merece. Aí tu fala, pô, beleza, peraí, cara, rapidinho, pum, levanta da cama e tal. E aí como é que tu descobre qual é a voz que vai ser o comandante do destacamento de forças especiais que está na tua mente, se você não conhece o que acontece aqui? Se quando tu sente medo, tu finge que não sente. Se quando tu, pô, tá com raiva, tu começa a alimentar aquela raiva, deixa a voz da raiva falar mais alto. Se quando tu tá com inveja, tu vai lá na internet e faz um comentário. Se tu tá o tempo inteiro alimentando as vozes, quem fala mais alto dentro da tua cabeça é quem assume o comando, né? É a porra de um destacamento acéfalo, não tem comandante. É comando é o que grita mais alto, mais brabo. Como é que tu assume o comando desse destacamento que tá dentro da tua mente? Aí é o que eu falo pra galera, cara, a gente precisa saber quais são os nossos valores. A primeira vez quando tu fala assim, né, pô, papo de valor, cara, pô, de valor. Cara, valores, coisa simples, Globo. Tu pode fazer isso amanhã, cara, tenho certeza que vai mudar a tua vida. Faz porque eu tenho aqui. Valores, vá no chat GPT, escreva lá, me forneça 50 valores e a definição deles, porque eu quero escolher 5 valores para montar o meu código de honra pessoal. O que é um código de honra pessoal, cara? É você escolher 5, 3 valores, alguns valores que se identificam, que traduzem aquilo que você quer ser, a pessoa que você quer ser, para você olhar para eles, você sempre se lembrar de onde você quer chegar. Por exemplo, os meus valores inegociáveis são humildade, servidão, liderança, exemplo. E aí o que eu faço, cara? Eu pego, eu escrevo esses valores, um pedaço de papel, entendeu? Desse daqui. E aí eu saio colando em tudo que é lugar na minha casa, no monitor do meu computador, no espelho do banheiro. Tá lá, eu acordo de manhã, tá lá escrito, eu olho no espelho do meu banheiro, disciplina. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Servidão. Ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Humildade. Você tá sempre aprendendo, cara. Você não é o senhor da... Eu tô sempre aprendendo. Por quê? Porque quando essas vozes começam a falar na minha mente, eu sempre tenho em algum lugar os valores que me fazem voltar. Opa, é aqui que eu quero chegar. Então, preguiça, obrigado por estar aqui, mas hoje não. Hoje eu vou levantar. Amanhã é outra conversa. Amanhã eu desisto, entendeu? O tal do... Se você tiver que adiar alguma coisa, adia a porra da desistência, cara. Mas hoje não. Bom. Vai ter um dia que meus ossos estarão fracos, meu corpo vai estar fraco, eu não vou aguentar mais, não vou conseguir levantar, mas eu vou abrir a minha boca e vou dizer, hoje não, volta amanhã. Comandou, vai começar a latir. É isso, cara. É assim que a gente faz a lavagem cerebral na gente mesmo, é assim que a gente assume o comando do destacamento de forças especiais da nossa mente. É desse jeito, pô.
Se eu te perguntar agora, cara, Glauber, quais são os valores inegociáveis pra você, cara? Tu saberia me dizer? Não. Mas, cara, sabe por quê? Porque a gente não para pra pensar nisso. Não Eu, há organizou. 1 ano atrás, não sabia, pô. Não sabia. Eu tava vivendo ali, cara. Fazendo o que eu precisava fazer, cumprindo missão, sendo o melhor forças especiais que eu podia ser. Mas agora eu saí do exército, cara. Vim pro mundo civil, caí de paraquedas. Caraca, o que eu vou fazer? Tive que reassumir o comando da minha vida. Reencontrar minha força. E eu comecei a pensar, cara. Eu comandava um destacamento de forças especiais com uma porrada de voz diferente. Por que eu não faço isso com as emoções que estão dentro da minha mente? E é assim que... Isso que significa pensar com forças especiais, entendeu, cara? É isso que eu compartilho com a galera. É o que eu vivi, pegando o que elas vivem na vida delas, falando, cara, faça isso na sua vida. Isso é o que eu faço na minha. E isso faz a diferença na minha vida. Isso funciona. Isso aqui é um caminho. Tem gente falando sobre mentalidade na internet, diversos tipos de mentalidade. Mas essa que eu compartilho aqui, ela foi forjada no caos, na dor, na confusão, em limite extremo. No mais extremo que você pode imaginar que o ser humano chega, foi onde essa mentalidade que eu estou compartilhando aqui foi forjada. E eu vou compartilhar ela com você e eu vou te dar ferramenta, cara. Você pode pegar essa ferramenta e aplicar na sua vida, fazer aquelas 5 etapas que eu falei, né, entre o aprender e o ser, que é aprender, experimentar, executar, lutar e ser, para cada coisa que você quiser evoluir. Ou você pode só ouvir, e aí, cara, você não vai sair do lugar. Ninguém vai te pegar pela mão, ninguém vai ter pena de você, cara.